Diferencial. Para a gente, diferencial vai ser um fator bem importante, a gente vai ocupar várias vezes. Para que a gente vai usar diferencial? Para encontrar valores no ponto que a gente quer de um jeito mais fácil. Lógico que a gente não vai ter exatamente o valor que a gente quer, mas vão ser boas aproximações. Então a gente vai meio que, a partir de um certo erro, a gente vai conseguir mais ou menos o que a gente quer, certo? Para isso a gente vai usar essa estrutura desse desenho, tá? X0, X, todos esses nomes aqui. Então, para começar, primeiro, antes de rabiscar as coisas, eu vou definir o que são cada uma dessas coisas. Então, para começar, o que a gente vai definir é que y ou f de x é a nossa função, certo? E a gente está pegando um pequeno acréscimo em x. Ou seja, eu estava aqui em x0 no meu ponto P e eu fiz um pequeno acréscimo para essa medida. Poderia ser um acréscimo para cá, ou um decréscimo, né? Ou seja, diminuir um pouquinho. Mas eu estou aqui em torno do meu ponto x0, certo? Aí a gente vai definir duas coisas. A primeira é o que vai ser a diferencial da variável independente, lembrando que o x é independente e o y depende. Essa aqui a gente escolhe como a gente quer. E o y depois a gente acaba resolvendo, né? Então, o que vai ser a diferencial de x? Ela vai ser exatamente esse acréscimo. Então, a nossa nova informação vai ser dx. O que dx significa pra gente? Exatamente esse acréscimo que a gente vai fazer. Ou seja, em relação a x, falar ΔX, que é o nosso acréscimo, ou falar dx é a mesma coisa. Simplesmente é esse tamanho aqui, certo? Já quando a gente for falar da diferencial da variável y, aí vai ser um pouquinho diferente a nossa história. O nosso dy vai ser f' de x vezes dx. Isso vai dar exatamente essa medida aqui, certo? Vamos observar mais ou menos o porquê que isso aqui acontece. Ou melhor dizendo, o porquê que esse dy, que é exatamente esse pedaço, vale f' dx. Dá uma olhada nisso daqui. Vamos explicar melhor agora, então, já que a gente já definiu as coisas, o nosso desenho, tá? Essa reta aqui é a reta tangente à curva F no ponto P, certo? E eu fiz um pequeno acréscimo aqui em x, então, em relação à nossa função f, a gente conseguiu um outro ponto Q aqui em cima, certo? Então, ele é x, f de x, e o nosso ponto P, ele é x0, f de x0. Certo? O quanto que isso daqui varia é o que a gente chama de ΔY. Então, ΔY para a gente é sempre variação. Variação no eixo Y, variação no eixo X. Aí, a gente aparece com o diferencial, que é essas coisas que a gente definiu, dizendo que a variação em X é a mesma coisa que o nosso dx. Varia de maneira igual. Mas em Y, o que a gente vai querer? Bom, eu queria saber o valor da função nesse ponto, mas é muito difícil calcular nesse ponto. Sei lá, imagina que seja a raiz de 99,8. É muito difícil calcular isso. Então, o que eu faço? Como isso daqui é uma reta, calcular pontos em uma reta, ax mais b, o jeito que a gente pode escrever a reta, né? É muito simples. Só preciso substituir aqui, eu vou fazer uma multiplicação e uma soma. Então, o que acontece? Em vez de usar esse valor real do nosso ponto Q, a gente vai usar um valor aproximado que vai ser exatamente dado por esse nosso dy, certo? O que acontece? Logicamente que a gente tem um erro e esse erro ele vai variar. Mas antes de falar como que esse erro varia, vamos explicar bem certinho da onde surgiu esse dy ser exatamente essa função aqui, essa multiplicação aqui. O que acontece? Vamos primeiro escrever a equação dessa reta P. Ela seria assim, y menos f de x0, certo? Igual a f' de x0, x menos x0, certo? Então, essa é a equação dessa reta aqui. Bom, se eu quisesse calcular, então, quanto que seria esse ponto aqui, né? Quanto que valeria esse ponto aqui, em vez do Q lá em cima, o Q aqui na nossa reta? Bom, ele seria da seguinte maneira, ele seria um y, não sei exatamente quem, não seria o nosso valor original, né?
ele ficaria y menos f de x0 igual a derivada no ponto xa menos x0. Repara que xa menos x0 é exatamente dx. Então, aqui, f' de x0 dx. E aí, o que acontece? O que é esse y menos f de x0? Bom, se a gente colocasse aqui como sendo o nosso YA, essa distância aqui é exatamente o quê? Y menos f de x0. Y menos YA, né? Menos f de x0. E é exatamente esse tamanho aqui que a gente está chamando de dy. Então, aí vem o fato do porquê que a gente faz essa definição aqui, certo? Por quê? Por conta da reta tangente. Então, uma vez já explicado os nomes das coisas, o porquê que a gente tem cada valor, fica interessante a gente pensar na questão do erro, certo? Bom, esse erro é uma coisa pequena, esse erro é uma coisa grande, então tudo depende de como é que é a nossa função e de quão longe eu estou do nosso ponto. Vamos dar uma olhadinha nesse videozinho aqui, ó. Conforme o ponto B se distancia do ponto A, o erro começa a aumentar. Então, repara que a questão do erro é uma questão de tão próximo tá o ponto B e o ponto A. Ou seja, o quanto próximo eles estão em relação a x. Quanto mais próximo, menor o erro. Repara que esse erro aqui é um erro grande. Já se a gente for olhar nesse caso aqui, repara que o nosso erro aqui é um erro pequenininho. Por quê? Porque o ponto B e o ponto A estão mais próximos em relação a x. Então, o nosso dx, ou ΔX, para a gente é a mesma coisa, ele se torna menor. Então, com isso daí, olhando agora o nosso desenho, fica bem fácil a gente conseguir imaginar que esse ponto aqui pode ser realmente uma aproximação muito boa para o ponto Q. Então, essa diferença aqui acaba se tornando tão pequena que nem vale a pena a gente calcular f no ponto xa, pensando nesse cara como xa. É muito mais fácil a gente calcular na reta, o que seria para a gente o nosso ya, certo? Então, isso vai nos ajudar bastante, mais ou menos a ideia. Bom, calcular raiz de 99,8 ou calcular o valor dela numa reta, certo? Se fosse essa daqui, que não é o caso, né? Raiz de x é muito mais fácil a gente usar aqui na reta. Então, através disso, a gente consegue fazer alguns exemplos, certo? Observa aqui, então, o nosso exemplo. Observa aqui nosso exemplo, então. Se y é igual a uma parábola, 2x² menos 6x menos 5, calcule o valor aproximado através de diferencial para x igual a 3 e um acréscimo bem pequenininho de 0,001. Depois, a gente pede para calcular o valor real da nossa função no ponto 3,001 e analisar o erro obtido por a gente ter usado o diferencial. Então, o que a gente precisa fazer é usar as definições, certo? A gente já sabe que o dx é o ΔX, porque a gente vai precisar desse valor aqui. Então, é aqui que mora o que a gente quer calcular. Então, vamos ver nossas informações. A gente tem que o nosso x é 3. A gente tem também que o dx é igual ao ΔX, que é 0,001. A gente vai precisar, então, de f' de x, que é 4x menos 6. E a gente precisa dela no ponto 3, que é o ponto bom da nossa conta. Isso vai ficar 12 menos 6, que vale 6. Agora sim, para calcular o nosso dy em 3,001, a gente vai ter o quê? 6 vezes, vamos escrever a definição primeiro, f' de 3 vezes o nosso dx, isso é 6 vezes 0,001, ou seja, vai ficar 0,006. O que significa isso? Significa, vou vir aqui para o nosso gráfico, que esse pedacinho aqui vai ser 0,006. Então, se eu quero o valor da minha função,
certo? Esse valor aqui, o nosso YA, eu tenho que somar ele ainda com o nosso f de zero para descobrir quanto que é o YA. Então, o nosso YA ficaria, o nosso Y no ponto 3,001 seria aproximadamente f de 3 mais o nosso dy desse ponto aqui, o que nos remete a ser, bom, f de 3 a gente não calculou, a gente vai precisar de f de 3, então, f de 3 é 2 vezes 9 menos 6 vezes 3 menos 5, f de 3 é 18 menos 5, que é menos 5. Então, vai ser menos 5 mais 0,006. Ou seja, usando o diferencial, a gente chega em menos 4,994. Se a gente usar uma calculadora, o valor real que a gente vai ter, vou colocar aqui um dy para a gente lembrar que é do valor aproximado. Se a gente fosse buscar o valor real da nossa função em 3,001, dá para fazer as continhas, né? Isso seria 2 vezes 3,001 ao quadrado, menos 6 vezes 3,001, menos 5. Se a gente colocasse numa calculadora, lógico que não é nossa ideia, isso dá aproximadamente, usando bastante casas decimais, ficaria menos 4,993998, certo? Aí, o que acontece? Fica bem bonitinho o nosso número. Repara que eles são parecidos, mas quanto que de fato é o erro, né? O erro a gente sempre faz o número maior menos o número menor. Então, vai ficar menos 4,993998 menos 4,994. E isso vai dar uma quantidade incrível de zeros. Vai ficar 0,12345,2. Então, tá aqui o tamanho do nosso erro. Repara que ele é um cara muito pequeno. No dia a dia, isso daqui é a mesma coisa que nada. Então, aqui a gente consegue ver que, lógico que aqui foi rápido fazer, porque a gente usou uma calculadora, mas a gente não tiver uma calculadora, é muito mais prático a gente fazer por diferencial, porque a aproximação fica realmente muito boa e a gente não precisa se preocupar muito com o tamanho do erro. O nosso erro é realmente bem pequeno. Ainda um exercício análogo ao primeiro, a gente quer a mesma coisa, a gente quer calcular o valor de y de 2,001 utilizando o diferencial. Aí o exercício disse qual que é o valor aproximado real, com várias casas decimais, e a gente quer encontrar qual é o erro associado aos nossos cálculos, certo? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um x, bom, o x bom seria o x2, sem as casas decimais. Então, o nosso dx, ou melhor, o nosso ΔX, é a mesma medida, seria bom a gente colocar o resto do nosso valor, que é 0,001. Além disso, a gente sabe que a gente vai precisar da função no ponto 2 e da derivada no ponto 2. Bom, a função em 2 vai ser 6 vezes 4 menos 4, que vai dar 20. Já a derivada, bom, isso vai dar 12x, o que vai nos implicar que no ponto 2 vai ficar 24. Com todas essas informações, a gente vai poder calcular o nosso dy no ponto 2,001. O que vai ser? É f' de 2 vezes o dx, ou seja, 24 vezes 0,001, que vai nos dar 0,024. Assim, lembrando que o nosso y do diferencial de 2,001, ele vai ser f de 2 mais o nosso dy do diferencial que a gente encontrou. E isso vai ser 20 mais 0,024.
0,24. Ou seja, a gente vai aproximar o valor dessa função aqui, nesse ponto aqui, a gente chega em 20,024. Aí, analisando o erro, o que a gente tem? Qual que é o valor real? Bom, o valor real tá aqui, ó. É 20,024006. Repara que o começo ele é totalmente igual, só questão de número de casas decimais que a gente está descartando. Se eu tirar o valor que a gente encontrou, a gente chega em 0,12345,6. E esse é o tamanho do nosso erro, certo? Então é um erro muito pequenininho. Tá, mas a gente consegue fazer alguma coisa mais interessante porque aqui a gente usou parábolas, então são coisas fáceis. Por mais que a gente colocasse isso daqui, não é uma coisa tão mais difícil de calcular. Então vamos fazer um exercício um pouco diferente. Tá aqui então, usando o diferencial, calcule o valor aproximado de raiz cúbica de 65,5. Não tenho a mínima ideia, não tenho uma calculadora para poder usar. Como é que eu posso usar diferencial para resolver essa situação? Repara que aqui a gente não tem nem a função. A gente vai ter que pensar, analisar quais são os valores da nossa função f, quem a gente vai escolher como x, quem a gente vai escolher como dx, a gente que vai ter que definir essas coisas. Bom, o mais parecido com isso aqui como função seria a função raiz cúbica de x. Bom, perto desse valor, qual raiz cúbica eu conheço? Eu conheço a raiz cúbica de 64, porque f no ponto 64 é a raiz cúbica de 64, que é a mesma coisa que 4, certo? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Então, tá aqui um valor fácil da gente conseguir calcular. Bom, se eu escolhi esse como x, qual que vai ser o meu acréscimo, né? Qual vai ser o tamanho 64 até o 64,5? Qual vai ser o tamanho disso daqui? Bom, é o que sobrou. Isso é 1,5. Além disso, para a gente conseguir calcular o nosso dy, a gente vai precisar de f' de x dx. Eu preciso da derivada. Então, bom, qual que é a derivada dessa função? Vai ser 1/3 da raiz cúbica de x quadrado, certo? Tá, mas eu não quero nisso daí, eu quero no ponto 64. Então, f' no ponto 64, que vai ser 1/3 raiz cúbica de 64 ao quadrado. Como a gente sabe que 64 é um número positivo, o que a gente pode fazer é imaginar o 2 aqui fora e fazer primeiro a raiz cúbica de 64. Como é que fica então? É 1/3 vezes 4 ao quadrado, porque a raiz cúbica de 64 é 4. E o que isso vai me dar? Isso vai me dar 3 vezes 16, que é, deixa eu escrever aqui pro ladinho, 1/48. Agora sim, a gente tem todas as informações necessárias para a gente calcular a aproximação desse valor aqui, usando o diferencial. Como é que vai ficar? O nosso só o acréscimozinho lá dy que a gente tem de 65,5, ele é a derivada em 64 vezes o nosso dx. A derivada em 64 é 1/48 e o nosso dx é 1/15. O que acontece? Isso vai ser 1/48 vezes 15/10, certo? Ou ainda 3/2. Aí eu posso simplificar um pouco a minha conta. Esse, simplificando com esse, vai ficar em 16. E eu vou ter 1/32, que vai dar 0,3125. É só fazer uma continha de divisão. Bom, esse aqui é só o acréscimo da nossa função. Lembrando que ele é só o pedacinho a mais aqui, certo? É só esse pedacinho. Se eu quero calcular quanto vale tudo isso daqui, eu preciso somar com a função no ponto. Então, falta ainda a gente calcular quanto seria
f de 65,5 dy, né? Que é segundo a nossa aproximação. Então, pela nossa aproximação, seria f de 64 mais esse acréscimo em relação a y que a gente descobriu. E isso aqui vai dar 4, que é o valor que a gente tem aqui, certo? Mais esse número aqui, ou seja, 4,03125. O que a gente aproximou, então? A gente aproximou qual que é a raiz cúbica de 65,5. Logicamente que, se a gente fosse calcular, mais fácil da calculadora, a gente iria encontrar 4,031008989. É o que a calculadora dá. Repara que a gente está com um número razoavelmente igual. Até aqui estão as coisas bem bonitinhas. Então, a aproximação não é assim tão ruim. Repara que o nosso dx aqui, ele era um pouco maior, então o nosso erro aqui é um pouco maior também. Ficou aqui assim no final, certo? Tem mais exercíciozinhos, é só praticar.